E aí a gente vai falar sobre esse assunto. Gente, afinal de contas, eu quero começar, né, vou começar pelo Joel, passar pelo Beni, depois passar pelo Rico. É o seguinte: de fato, a cultura pop ela está sendo destruída? Ou isso tudo é impressão nossa? Na verdade, o mundo mudou e a nossa cabeça não mudou? O que vocês acham? Bom, eu acho que, assim, por mais que essa galera que defende esse tipo de cultura negue, diga que é exagero, daqueles que eles classificam como nerdolas, está muito claro que o progressismo, nesse sentido, a lacração, tem sido muito forte, né? Ela tem invadido a cultura pop no geral e tem, assim, não tem como você negar os fatos, né? Por exemplo, a Disney, que tem sido alguém que tem difundido muito essa questão da agenda nos seus filmes, tem colhido fracasso atrás de fracasso porque tem teimado com isso, né? Então, não tem como negar. As coisas que têm sido apresentadas, personagens e histórias que têm sido desconstruídas em favor de uma agenda, está evidente. Só nega realmente quem faz parte desse grupo, né, porque não quer que seja atacado, então ele vai defender de qualquer jeito. Mas a cultura pop, no geral, ela tem sido atacada. Assim. Ô, Joel, quando que você percebeu isso a primeira vez, assim, que você consegue lembrar, assim, quando você percebeu que a coisa estava... A primeira coisa que você viu, que você falou, nossa, tá ficando esquisito, tá todo mundo falando o mesmo assunto? Rapaz, assim, de cabeça, assim, eu não vou conseguir detectar. Eu acho que talvez nas animações da DC. A gente começa já a ver em algumas animações ali de 2010, 2011, por ali, você já começa a ver uma certa infiltração do negócio, assim, de coisas mais recentes, né? A gente pode aí entender mais ou menos que antes disso já podia ter a inserção de alguma coisa nesse sentido, mas bem sutil. Mas, assim, de forma mais explícita, descarada, pegou muita força com o surgimento dos streams, né? Você começou a ver aí, por exemplo, animações voltadas para o público infantil, bem infantil, em determinados assuntos que não cabem para criança. Com o início dos streams, isso começou a ficar um pouco mais evidente. Eu não sei se tem alguma relação, se acaba tendo uma liberdade maior com o streaming, por isso esse tipo de cultura assim, inserida em animações pode ficar um pouco mais evidente. Não sei se seria algo barrado na TV aberta ou TV a cabo, mas eu acho que com a inserção dos streamings, esse tipo de conteúdo começou a ficar um pouco mais forte. Bom, terminou, Joel? Posso falar? Pode falar. O Rafa tá travada, né, que eu percebi aqui. Deu uma travada aqui. Vamos seguindo. Eu acho que, assim, eu vou um pouquinho mais atrás, anos atrás, lá pela década de 90. Existia já o progressismo. Vocês concordam comigo? Quem é dessa época se lembra que existia. Mas só que nós não dávamos atenção porque tinha aquele negócio de que você não tinha voz, né? Por exemplo, os nossos pais controlavam nós lá desligando a televisão. Eu, no caso, não tinha televisão, era televizinho, entendeu? Tinha a teletia, enfim, por aí ver na casa dos tios. Então, sempre teve. E na década de 90, eu acho que era muito mais visível isso, só que nós não nos dávamos conta, eu acho, na minha visão, que não dávamos conta porque não era algo em massa, porque era controlado. Depois que veio o celular e que você teve ele na mão, e aí aquelas pessoas começaram a ter voz, aí começou o progressismo começou a ser mais, mais forte ainda. E nós não sentimos isso. Eu não sei se vocês, o Rafa, eu acho que não é dessa geração, mas eu não sentia isso. Que tinha olhando hoje, eu vejo que tinha. Não sei se vocês concordam comigo.
Mas era de uma forma mais velada. Eu nasci na geração que já era tudo do demônio. Já. Eu peguei o final dos anos 90, o início dos anos 2000 ali, que o pessoal falava que era tudo do demônio. Eu lembro que eu entrei eu me converti numa escola cristã. E aí, uma das primeiras aulas, a professora já tinha falado que o Batman era do diabo, o Mickey era do diabo. E aí, ela me fez jogar todos os meus bonequinhos fora. Eu joguei fora chorando. Mas era mais ou menos isso. Mas na época eu lembro que a igreja sempre foi meio desconfiada com a cultura pop, mas não tinha muito essa ideia, tipo assim, isso daqui é progressista, né? Sim, é isso que eu quero dizer, não tinha essa ideia de progressista, o progressismo já existia ali, e a gente não tinha muito acesso porque era controlado pelos nossos pais. Hoje, a geração de hoje já tem esse acesso sobre isso, e é o que eu posso até tá sendo pesado dizer, em que o diabo tem atingido muito mais, tu entende? E nós tínhamos uma cabeça mais nós sabíamos o que era o certo e o que era o errado. Essa geração já não sabe. Para ela só existe o errado, não existe o certo. Não sei se vocês conseguem... Eu concordo. Esse é o grande ponto, eu acho. Porque assim, se você... Não é a questão dos caras colocarem... Vamos supor, por exemplo, colocou um beijo gay numa história. Não é isso. O problema é que a coisa virou num grau que você é obrigado a ter isso em todas as histórias, independente de qualquer coisa. Então, assim, virou o jogo de um jeito que ficou assim forçado. Ficou sempre forçado, que é para poder empurrar tudo isso para essa geração. E você, geralmente, hoje, o que está sendo feito é você pegar todas as coisas antigas, né, que são bem aceitas, principalmente pela nossa geração, né, 80 e 90, tudo que é bem aceito pelos 80 e 90, refaz para essa geração atual, inserindo o progressismo. Né? Então, é esse tipo de coisa que eu acho que é a pior parte, entendeu? Sim, por exemplo, o He-Man. O He-Man tinha o Castelo de Grayskull. Era assustador, não era? Sim, verdade. Né? Pelos poderes de Grayskull. Depois fui descobrir o que significava Grayskull, um monte de coisa, mas para mim não tinha nenhum sentido. Porque no final, o He-Man dava o quê? Palavra, obedeça teu pai, não use drogas. Cara, ele era bonzinho, ele falava as coisas legais, ele dava uma surra nos vilões lá no esqueleto. Isso que é uma braba aí. Entendeu? E tinha alguns personagens que você não sabia se eles eram masculino ou feminino, dentro lá do... A Betinha apareceu lá. Ela apareceu para ver ela lá na televisão. Ela sempre fez isso. Então, assim, sempre tinha uma... Porque coisa assim... que existia ali, mas não era tanto... Como que eu posso dizer para vocês? Não era aberto, não era revelado, era mais subliminar. Era mais velado, então. Era mais velado. Por exemplo, eu da igreja, não contava que existia os Power Rangers, não contava que existia He-Man, She-Ra, porque era proibido, era um assunto proibido. Né? Mas a gente sabia que, enfim, era entretenimento que tinha na época. O que eu vejo hoje é esse pessoal tentando desconstruir os super-heróis. E eu acho que vai muito mais além, que quando começa aquela coisa da desconstrução do herói, que entra os X-Men, que deixa eles mais humanos, e que errar era, tudo bem se ele gosta de cor-de-rosa sendo homem, uma coisa assim, entendeu? Ele é ser humano. Não sei se vocês concordam comigo. Ali já começou uma fase de progressismo, porque, por exemplo, o super-homem sempre ia estar, a humanidade era sempre correto. O Batman também. Enfim, daí chega esses super-heróis que os caras podiam matar, não tinha nenhuma moral nenhuma, entende? Eu acho que começou por aí. Posso estar totalmente equivocado, mas é a minha opinião, tanto que quando eu lia, quando eu era pequeno, isso me chocava. Dizia, nossa,
pode esse super-herói fazer isso? Porque eu tinha visão do super-homem e, enfim, dos outros heróis. Então, duas coisas que foram faladas aí, que eu achei interessante. Uma foi o Ligo e a outra foi o Benny. Foi sobre forçação e desconstrução. Porque, assim, eu acho que a cultura, ela tem espaço para todo mundo difundir o que bem entender, né? Eu acho que a cultura ela é aberta. Se a pessoa encontra um nicho, um grupo que vai consumir aquilo, ok. O meu problema é com a forçação, a imposição de você ter que assistir aquilo, de aquilo ter que fazer parte, e para que isso aconteça, acaba tendo a desconstrução de uma obra. Porque eu acho que quando você desconstrói uma obra, você tem um desrespeito com aquilo que foi feito, com aquilo que gerou fãs, que faz parte da história das pessoas, que um dia alguém imaginou, idealizou, criou, e simplesmente por causa de uma agenda, você tem que vir, impor aquilo, desconstruir tudo. Então, eu acho que acaba sendo um desrespeito, sabe? Então, que tenha espaço, se houver um nicho, se tiver quem consuma, é uma outra história. Então, você cria, você produz. Agora, querer impor e também querer desconstruir aquilo que já está estabelecido, é que eu acho errado, entendeu? É complicado. Eu vou ficar muito bravo se um dia alguém quiser desconstruir o Superman. É questão de tempo. E se você curtiu esse corte, eu quero convidar você a assistir essa live inteira, tá passando aqui no card, isso sim. Além disso, também quero convidar você a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. O que você achou desse corte, dessa discussão? Põe a sua opinião aqui embaixo e não deixa de se inscrever aqui no nosso canal e assista a live completa. Muito obrigado pela sua audiência.